Voltamos. Acompanhe agora a previsão do tempo para toda a região sudeste do Brasil. Por enquanto, o ar seco e frio comanda o tempo na região sudeste do país. As madrugadas ainda têm sido marcadas por temperaturas mais baixas, mas nos próximos dias, gradualmente, a temperatura deve subir em toda a região sudeste. E a chuva, por enquanto, não virá. A quinta-feira será de predomínio de sol em grande parte do sudeste do Brasil, apenas com variação de nebulosidade na faixa leste de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro. Por causa desse tempo muito seco, o índice de umidade deve diminuir bastante durante as próximas tardes e poderá ficar abaixo dos 12% na tarde desta quinta-feira, o que é bem prejudicial à saúde. Portanto, hidratem-se bastante e evitem exercícios físicos ao ar livre, principalmente no meio da tarde, que é o horário mais seco do dia. Quanto à temperatura, São Paulo vai amanhecer com 9 graus e à tarde a máxima não passa dos 21 graus. Belo Horizonte terá máxima de 27 graus e Vitória com máxima de 26 graus. Em Montes Claros, o dia é de sol com muitas nuvens e as temperaturas variam entre 14 e 30 graus. A pandemia acelerou uma ferramenta que já vinha crescendo na assistência à saúde, a telemedicina. Durante a emergência sanitária, foi sancionada a lei que autoriza o uso da telemedicina no período pandêmico. Entenda mais. Jaqueline descobriu que estava com câncer em 2017. De lá para cá, o foco tem sido investir no esporte para uma vida mais saudável. Hoje passa por tratamento paliativo e, para se proteger, também decidiu recorrer à telemedicina. Por ser paciente da oncologia, eu tinha necessidade de ir ao hospital mensalmente, tá? E nós sabemos que o trajeto até o hospital se tornou muito perigoso. Estar dentro de um hospital se tornou mais perigoso ainda. E como a minha imunidade, em alguns momentos, ela pode estar fraca, baixa, então o ideal é que eu mantivesse o meu tratamento e acompanhamento com a telemedicina. Kelly é psiquiatra e também vê essa forma de atendimento com bons olhos. Em termos de psiquiatria, o vínculo do médico com o paciente é fundamental para o segmento do processo. E um paciente que mora na mesma cidade que eu, mas precisa se mudar, seja de cidade, estado ou país, ele pode manter os atendimentos comigo e o tratamento dele não tem interrupção. Essa é uma das grandes vantagens que eu vejo. Nesta plataforma, o paciente faz um cadastro, escolhe a especialidade e agenda a consulta em poucos cliques. A expectativa do sócio fundador é chegar a 50 mil cadastrados nos próximos 3 meses. A gente entende, Andresa, que é um caminho sem volta. Acho que a telemedicina veio para ficar, assim como o Uber veio para o transporte, assim como a Netflix veio para a parte de streaming de vídeo, né? Assim como você tem o iFood, que hoje ganhou o mercado na parte de entrega, a telemedicina é uma realidade e eu acho muito difícil que isso volte. Então, a nossa expectativa é que seja regulamentado, permitindo, inclusive, que o primeiro atendimento seja feito pelo médico via telemedicina. Uma lei sancionada em abril de 2020 autorizou o uso da telemedicina enquanto durar a pandemia. Mais de 7,5 milhões de teleconsultas foram realizadas de 2020 para cá. De acordo com dados do Saúde Digital Brasil, entidade que reúne as principais operadoras de telemedicina no país, cerca de 87% desses atendimentos foram de primeira consulta. Mais de 52 mil médicos prestaram esse serviço. Todos os avanços que nos são apresentados, nós temos que olhar por 2 prismas, sendo um deles o preponderante. O primeiro prisma, que deve obedecer a uma resposta a uma indagação que fazemos, é se isso venha bem dos pacientes. E o segundo é se isso nos possibilita um exercício exitoso, resolutivo, competente e digno do nosso mistério, né, da nossa profissão de médico. E eu vejo, como médico individualmente, como profissional da medicina e como representante do movimento associativo, aqui representando a Associação Médica Brasileira, como um instrumento a favor da saúde das pessoas e da população. Quando terminar a pandemia,
a lei que regulamenta o serviço não estará mais em vigor. Por isso, alguns caminhos para a telemedicina estão em discussão. E não pode ter uma lei que seja voltada para uma especialidade em detrimento da outra. A lei tem que ser uma lei abrangente, que atenda... Nós temos hoje 54 sociedades de especialidades no país. Então, eu acho que a lei não deve restringir, ela deve facilitar. O princípio que deve reger o legislador e o conselho, né, os conselhos que regulamentam a nossa profissão, devem ser princípios que respeitem o médico e que respeitem o paciente. O Conselho Federal de Medicina, responsável pela regulamentação no pós-pandemia, analisa o caso em uma comissão. Nós entendemos que, após estabelecer uma adequada relação médico-paciente, uma relação de confiança, esse médico com o seu paciente, eles juntos, usando a sua autonomia, podem decidir por teleconsulta à distância, em complemento, em seguimento a um diagnóstico formulado. No próximo bloco, homem de 26 anos é esfaqueado e morto no interior de uma loja no bairro Major Prates, em Montes Claros.